Nós estamos falando de algo que é sobrenatural. O reino dos céus, ele é algo sobrenatural. Por isso, nós jamais deveríamos ter uma perspectiva natural a respeito das coisas de Deus. Sabe, você não deveria ser natural a vir para uma reunião como essa aqui. Não, eu vou lá só ouvir uma palestra, uma preleção, uma palavra boa, né? Você sabe que as pessoas que são naturais, né? As pessoas do mundo, elas chamam isso aqui que nós fazemos de preleção, né? E fala, é até bom, né? Olha, quantas vezes eu vi pessoas, olha, eu acho que você devia procurar uma religião, vai fazer bem para você, né? Quantos já ouviram isso? Só eu que ouço esses conselhos. Que os irmãos estão bem demais, né? Mas já falaram para mim isso, olha, eu já vi pessoas falando, você devia procurar uma religião, vai fazer bem para você. Mas sabe, esse bem que as pessoas acham que a religião vai fazer para você, é isso, você tem que ser um bom homem, você tem que ser uma mulher que faz uma caridade, você sabe, é uma visão natural a respeito das coisas de Deus, né? Mas eu quero dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem, amém? Quantos conhecem esse versículo? Vamos achar ele então? Eu vi que poucos levantaram a mão. Se não levantar a mão, eu vou procurar na Bíblia. O apóstolo Paulo falando, né? Não me envergonho do Evangelho. Está lá na Romanos 1,16. Abre a sua Bíblia aí. Isso é só um aquecimento, tá, irmãos? Não é a palavra ainda não. Mas aqui é assim, tem a entrada, tem o prato principal e tem a sobremesa, amém? Eu vi que os irmãos não acharam muito também isso. Oh Deus, misericórdia de mim. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quem crê? Eu quero dizer que o Evangelho de Deus é o poder de Deus. É o poder. Você sabe, então nós não estamos apenas aqui falando versos bonitos. Sabe, você não veio aqui ouvir uma preleção, não veio ouvir uma filosofia, um pensamento ou um bom conselho, né? Eu me lembro que na minha cidade, lá no Brasil, tinha um canal de TV e ele à tarde tinha um horário pago, um comercial pago, mas era todo dia no mesmo horário, né? Por uma igreja católica. E aí assim tinha lá pensamentos de fulano de tal, né? E eram assim conselhos bons, mas veja, nós não estamos aqui falando de conselhos bons. Eu não estou aqui falando para você uma filosofia de vida, não. Nós estamos falando do poder de Deus. Sabe, então a nossa expectativa para as coisas de Deus não pode ser natural. O problema é que muitas vezes a gente não recebe, porque eu já falei isso aqui e o Espírito Santo tem me incomodado para insistir sobre isso. O nosso olhar para Jesus é o olhar do fariseu. Você sabe como que o fariseu enxergava Jesus? Como que os fariseus chamavam Jesus? Mestre, bom mestre, né? O jovem rico, né? Falou, né? Mestre, me explica. E você sabe que esse tipo de abordagem produz um tipo de problema. Qual que é o problema? Quem vê mestre quer, na verdade, fazer especulação. É ou não é? O que os fariseus perguntavam para Jesus? Só especulação. Jesus, vem cá, essa mulher aqui, ela pega em adultério, não. Essa mulher aqui já foi casada com um, com outro, lá no céu, quem que vai ser o marido dela? É um tipo de especulação que não leva ninguém a nada, né? Outra mulher chegou lá para Jesus no poço de Betesda. Escuta, Jesus, onde que é o certo adorar? Uns dizem que é lá em Jerusalém, outros falam que é no templo. Qual que é o lugar? Você sabe, esse tipo de abordagem da palavra de Deus só mata a curiosidade, mas não salva de ninguém, não salva ninguém. Você sabe qual que é a abordagem que permite o milagre, que permite o poder de Deus acontecer? A abordagem de Bartimeu. Bartimeu, ele fala o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chama aquele cego, fala: o que queres que eu te faça? E aquele homem é curado. Sabe, Bartimeu não via Jesus como um mestre. Bartimeu não ia para esse culto aqui
para escutar um ensinamento. Não, Bartimeu sabia que Jesus era o Messias. Por isso que para um judeu, quando você falava filho de Davi, por quê? Porque na Bíblia havia sido profetizado que o Messias, ele viria da raiz de Davi. Então todas as vezes que alguém falava assim, esse é o filho de Davi, ou às vezes como quando Jesus se refere a si mesmo, o filho do homem, para todo judeu era muito claro que estava se falando a respeito do Salvador e do Redentor. Então para Bartimeu, Jesus não era mestre, mas Jesus era o Salvador. Sabe, porque ele recebeu Jesus como Salvador, ele recebeu a salvação. Eu já falei para você, né? Às vezes a gente acha que salvação é apenas você ganhar a vida eterna do lado de Jesus. A salvação é para hoje, irmãos. A palavra salvação significa muito mais do que você passar a vida eterna com Deus, mas salvação significa você levar uma vida de suprimento, uma vida de proteção, uma vida de cura, uma vida guardada pelo Senhor. A palavra salvação, sozo no grego, ela tem 8 significados, e nós só pegamos a um, né? Que é o pós-mortem, né? Porque é até um comodismo nosso, né? Não, vai acontecer ainda, agora aqui na terra é cada um por si, Deus por todos, né? Não, se você entender o que é a salvação, e você entender que você é salvo, a sua vida muda a partir de hoje. Sabe, é como você ter um benefício e não usar ele, né? Já viu? Dia desse eu estava lendo aquele disclosure do meu cartão de crédito, tanto benefício que tem, né? Se você comprar um negócio e roubarem, eles te dão outro num prazo de tanto tempo. Se acabar a garantia, ele tem mais uma garantia adicional. Se você alugar um carro, ele te dá o seguro. E às vezes a gente paga 2 vezes porque não sabe os benefícios que a gente tem. Então a salvação, ela representa muito mais do que aquilo que você pensa. Sabe, nós precisamos entender isso. Mas Bartimeu, ele enxergou a Jesus não como mestre, mas como Salvador. Sabe, muitas vezes a nossa abordagem é uma abordagem de mestre, né? Eu já contei o exemplo aqui, quem está morrendo afogado, irmãos, não quer uma aula de natação. Eu estou morrendo afogado, não, peraí, eu vou te jogar aí 10 passos para aprender a nadar. Não, quem está morrendo afogado precisa de um Salvador. Sabe, esse é um problema nosso. Às vezes a gente quer vir aqui para aprender, quer vir aqui não para poder experimentar um milagre, experimentar a presença de Deus, o Salvador, porque na nossa mente isso não é possível. Então o que a gente faz? É a abordagem mundana da religião. Não, eu vou lá na igreja para aprender a ser uma pessoa melhor. Eu vou lá na igreja para aprender como ser um marido melhor. Eu vou na igreja para aprender a ser uma mulher melhor, uma boa esposa. Não. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder de Deus. Você sabe, tudo começa, a experiência começa quando você tem contato com o poder. E quando você experimenta desse suprimento que é sobrenatural, você passa a expressar mudanças, né? Nós conversamos aqui na última reunião nossa a respeito daquele verso que fala que nós devemos transformar as nossas mentes. E a maneira de nós transformarmos, a Bíblia fala, é você contemplar ao Senhor, é você simplesmente olhar da forma correta para Deus. Sabe, e o que acontece quando você, isso é de constatação, você começa a andar muito com uma pessoa, e a passar muito tempo com ela, você começa a falar igual ela, você começa a pensar igual ela, você começa a ter às vezes os mesmos gostos, né? Já viram casais que parece que ambos começam a ter até a mesma semelhança física? Estão rindo? Porque é isso que acontece, sabe? Você passa a compartilhar um tipo de vida em comum, é isso que Deus te convida a fazer. Sabe, não é aprender, não é algo teorizado na nossa mente. O Evangelho é uma experimentação do poder de Deus. Sabe, quanto mais você experimenta disso, mais a sua essência é transformada. Não é o que nós aprendemos, irmãos, mas é aquilo que nós recebemos. Sabe, muitas vezes a gente vem para um culto como esse, e o pastor fala, abre lá em tal lugar, fala, isso aqui eu já ouvi uma pregação sobre essa passagem aqui.
É porque a gente ainda acha que nós estamos aprendendo. Não, nós não estamos aprendendo. Nós estamos nos alimentando. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Precisamos tomar a palavra de Deus como alimento. Jesus Cristo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, a palavra de Deus é alimento. Sabe, você veio aqui para se alimentar. Você sabe qual que é o problema de ensinamento? Ensinamento, isso é estatisticamente provado, irmãos. A gente retém às vezes 20%, 15% daquilo que a gente ouve, né? E aí você sai de um culto desse, chega lá por quarta-feira, você já nem lembra o que foi o assunto do culto. Não é verdade? Isso acontece com o pastor também. Às vezes eu falo: gente, eu que preguei, eu não lembro, preciso ir lá no YouTube, olhar no nosso canal, o que eu falei. Às vezes eu estou preparando o resumo para a célula, e eu fico pensando: será que valeu de alguma coisa? Será que valeu eu ter ido naquele culto? E aí eu me lembro de uma história que as pessoas contam, né? Que uma pessoa questionou justamente isso. Ela falou: você nem lembra, como que você vai? Você já foi no culto 1 milhão de vezes, você não lembra de nada? Ela falou: olha, eu não sei também o que eu comi mês passado, mas eu sei que aquela comida que eu comi me alimentou e me sustentou até aqui. Sabe, por isso nós não estamos aqui para aprender, não é um curso que você está fazendo. Não, você veio aqui para se alimentar. Sabe, e daí a importância de nós estarmos nos alimentando constantemente com a palavra de Deus. Sabe, porque isso nos dá suprimento para viver a vida que Deus quer. Isso nos dá suprimento espiritual. Sabe, por isso é tão importante que você esteja em comunhão com a igreja, que você esteja ativo nas coisas que a igreja tem, mas obviamente também na sua individualidade, no seu tempo sozinho, você está sempre se alimentando de Deus. E se alimentando de Deus, sabe, é isso que vai fortificar seu espírito. A palavra de Deus fala assim: enchei-vos, né, andeis no espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Concupiscência é um jeito bonito de falar as vontades da carne, né? Os desejos da carne. Sabe, a religião, ela fala para você assim: olha, você cuida para não fazer tal coisa, viu? Ah, agora você é crente, então você tem que usar esse tipo de roupa. Ah, você agora não pode isso, você não pode aquilo. E às vezes a gente passa tanto tempo, gasta tanta energia, nos desgastamos tanto, preocupado nas coisas que nós não devemos fazer. Mas a Bíblia fala que não é assim que funciona. E aí esse é o problema, porque você cria crentes que são crentes que têm uma vida dupla. Você sabe, a gente acha que vida dupla é só para coisa ruim. Não, tem muito crente que vive uma vida dupla, mas no sentido de bom. Ele começa a viver alguém que não é ele. Ele veste uma máscara e ele o tempo inteiro tem que estar lembrando, né, que ele é crente, porque na verdade aquilo não é ele ainda, mas ele fica tentando parecer algo que não é. Eu lembro que lá no Brasil, isso há muitos anos, eu tinha acho que uns 18 anos, e eu comprei um adesivo, né, para pôr na minha caminhonete, que era assim: propriedade de Jesus. Eu botei. E aí às vezes eu levava uma cortada no trânsito, dava um xingão no cara, tem um adesivo lá atrás. Aí eu tive uma ideia, eu falei: eu vou tirar esse adesivo lá de trás, primeiro para não dar mau testemunho, e vou botar aqui no volante, para eu lembrar que sou crente. Então toda vez que dá vontade de xingar, e contava até 1000, né? O povo fala, né? E aí, sabe qual que é o problema disso? Você vai virando uma panela de pressão, porque você não extravasa, mas você continua nervoso. Sabe, a verdadeira transformação é quando você não fica nervoso. Sabe, você se conter, você está só vivendo sua vida dupla. Sabe, e a Bíblia fala assim que para que você não satisfaça o desejo da sua carne, para que você não viva na carne, sabe, não é que você tem que ficar se reprimindo, que você tem que ficar se lembrando o tempo inteiro que você é crente. Não, a Bíblia fala que andeis no Espírito. Sabe, quando você começar a andar no Espírito,
as coisas da carne começam a não ter mais lugar na sua vida. Sabe, às vezes a gente quer lutar com a nossa carne usando a nossa carne. Aí eu uso a minha carne para lutar com a carne, mais carne, carne contra carne da carne. Sabe, e aí você cria uma religião, algo que é um simulacro. Você não cria cristianismo, você cria algo que parece, que tem a aparência de cristão. Já viu pessoas que têm aparência? Sabe, o Espírito Santo falou algo muito forte, muito sério comigo essa semana, irmãos. Tinha um trecho da Bíblia que eu nunca tinha entendido a respeito da figueira que Jesus amaldiçoa. A Bíblia fala que tinha uma figueira que as folhas estavam verdes. Quem conhece essa passagem? E aí Jesus, ele vai lá, e a Bíblia fala que não era tempo de figos. Amém? Não era tempo de figos, mas Jesus foi lá na figueira atrás de figos. Mas não era tempo de figos. Mas Jesus foi atrás de figos. E aí o que acontece? Chega na figueira e tem o quê? Tem figo ou não tem lá, irmãos? Os irmãos estão comigo? Chega lá, não tem figos. Porque não era tempo de figos. E aí Jesus amaldiçoa essa figueira. E ele fala assim: jamais tenha frutos você. E no dia seguinte os discípulos chegam lá e aquela figueira está completamente seca. E eu li isso e falei: Deus, não entendi nada, porque não era tempo de figos. Por que você queria figos? E a culpa ainda caiu sobre a figueira. Que culpa que tinha a figueira? Não era tempo de figos. Mas o problema é que não era o tempo, mas aquela figueira tinha aparência. As folhas dela mostravam que ela deveria ter figos. Você sabe, isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos num tempo de transformação, um tempo de caminhada cristã. E Deus, Ele quer operar em você uma transformação. Deus quer fazer algo em você. Mas às vezes você é essa figueira, não é o tempo, mas você se veste com essas folhas verdes. Você quer parecer aquilo que não é. Você quer ter aquela aparência, mas você ainda não tem a realidade. Porque não é tempo. E nós somos tão apressados. E a gente quer mostrar as nossas folhas verdes, mostrar como nós somos espirituais, como que nós temos uma aparência de crente. Eu quero dizer que Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina a falsidade. Deus não pode abençoar quem é hipócrita. Sabe por que Deus não pode abençoar quem é hipócrita? Porque Ele ama a pessoa. E se Ele abençoar a pessoa nessa base, a pessoa vai achar que ela sempre vai se relacionar com Deus no fingimento. Sabe, mas Deus te conhece. Sabe, leve uma vida sincera diante de Deus. Sabe, se não é tempo de figos na sua vida, não tem problema. Há tempo para tudo. Sabe, mas tenha sinceridade diante de Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer viver essa máscara, quer essa aparência de crente e sabe, e aí a igreja vira um teatro, porque os irmãos, tudo a paz do Senhor, lá fora todo mundo se matando, mas aqui dentro todo mundo anjo. Tinha um irmão que ele era muito mal educado no trabalho, e às vezes vinha gente, entrava aqui na igreja, pessoa que tinha acabado de chegar do Brasil, procurava uma oportunidade, ia trabalhar com esse irmão, chegava de lá horrorizada. Eu fui falar com ele: não, mas trabalho não tem nada a ver com igreja. Eu falei: como assim? Porque igreja não é isso aqui, né? Igreja é você. Então você sai de você a hora que você vai para o trabalho? Ou na verdade aquele é você? E você entra num personagem quando está aqui. Sabe, mas Deus não quer se relacionar com você nessa base. Deus nunca vai se relacionar com você nessa base.
para você não pensar que Deus só te ama quando você finge, só te ama quando você parece perfeitinho. Não. Deus, Ele quer sinceridade do seu coração. Sabe, se não é o tempo de figos, não tem problema. Não precisa mostrar folhas verdes. Sabe, esse é o primeiro aspecto para nós nos relacionarmos na base correta com o Senhor. É nos despirmos daquilo que nós somos. Eu estava ouvindo um testemunho verdadeiro de uma... Testemunho óbvio que é verdadeiro, né? Mas é uma história verídica que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Uma mulher que não acreditava em Deus. E ela tinha uma filha, eu acho que de 5 anos, que tinha aquele câncer que é nefasto em crianças, nos ossos, né? Leucemia. E aquela mulher não acreditava em Deus. E a sua filha veio a falecer. E naquele dia que a filha dela faleceu, ela voltando para casa, chegou na frente da sua casa, dentro do carro, com os vidros fechados, ela começou a gritar, ela falou: Deus, eu te odeio. Eu te odeio, Deus. Eu te odeio. Mas na sua sinceridade, pela primeira vez, ela falou com Deus. Sabe, Deus, Ele quer um relacionamento sincero. Sabe, se você está bravo com Deus, fala para Ele. Se você tem perguntas, se você não entende, sabe, mas se relacione com Deus na base da sinceridade. O Senhor, Ele deseja um coração puro. Sabe, Ele quem te criou, Ele conhece todas as coisas. Mas Ele só pode agir quando você mostrar a sinceridade. Porque como eu falei, eu quero, de propósito que eu estou repetindo isso. Se você lidar com Deus através de uma máscara, Deus não pode agir, porque você vai pensar que para Ele fazer alguma coisa, você tem que fingir aquilo que você não é. Por isso Deus não pode abençoar aquilo que é falso. Mas Deus, Ele busca corações sinceros. Sabe, o propósito de Deus é transformar você. Sabe quantas vezes nós temos um conceito errado? Nós achamos que a transformação, ela é um pré-requisito. Eu conhecia pessoas que falavam assim: eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso ir para uma igreja, mas o dia que eu mudar, eu vou. Sabe, o conceito da religião é que nós precisamos estar prontos para poder sermos merecedores. Mas sabe, é o contrário. Jesus Cristo, Ele nos convida a experimentar. E essa experimentação do amor de Deus é que produz a mudança. Sabe que Jesus, a Bíblia fala que num dado momento, Ele foi ser batizado no Rio Jordão. E fala que quando Ele era batizado, os céus se abriram e veio uma voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você sabe em que momento que Jesus ouviu isso? Jesus não havia feito absolutamente nada ainda. Foi o começo do ministério de Jesus Cristo. Antes que Jesus tivesse feito qualquer coisa, Deus já o amava. Antes que o ministério dele tivesse produzido qualquer resultado, Deus já tinha prazer nele. Você sabe, essas palavras, eu creio, eu tenho por mim, que foram o sustento de Jesus Cristo em todos os momentos do seu ministério. E como ele disse, não é só pão que te sustenta, mas é o que sai da boca de Deus. Isso é o que te sustenta. Sabe, você saber que é amado por Deus, você entender o amor, entender toda a aceitação incondicional da parte de Deus, é o ponto de partida para tudo que você quiser fazer. Se você fizer as coisas sem o entendimento correto,
Sabe, você corre o risco de fazer talvez para merecer algo, para merecer o reconhecimento, para merecer a aceitação. Sabe, não é assim que funciona. Eu quero dizer que você é aceito, que você é amado, que Deus tem prazer em você. Mas no momento em que você passa a experimentar isso, você sabe qual que é o resultado? É que você começa a manifestar o seu verdadeiro eu. Quando nós lemos Efésios 2 aqui, nós falamos que Deus havia preparado coisas maravilhosas para nós, antes sequer de nós existirmos. Sabe, você começa a andar sobre essas coisas, porque você experimenta o amor de Deus. Você sabe, todas as coisas, nós falamos da graça de Deus, todas as coisas agora na aliança da graça, elas são recebidas através da fé. Amém? A salvação é de graça, mediante a fé. Você precisa crer para receber, que já é de graça, mas você precisa crer. Mas você sabe qual é o nosso problema a respeito da fé? Nós temos medo. Nós temos medo de acreditar nas coisas, nós temos medo de nos lançar nas coisas de Deus. Não adianta, eu posso ficar aqui o ano inteiro falando para você a respeito da necessidade de nós andarmos por fé, que fé é o que agrada a Deus, que o justo vive pela fé. Mas não adianta, medo é uma coisa que sai da nossa lógica, ou não é, irmãos? Estava vendo alguns tipos de medo, é claro que era algo tão extravagante que fizeram um documentário a respeito disso no National Geographic. Algumas pessoas que tinham medo assim de coisas absurdas. Pessoa que tinha medo de borboleta, tinha pavor, viu uma borboleta, saía correndo, tinha medo, sei lá, mas é medo, não tem como explicar. Ah, mas não tem perigo, tem medo, medo é medo. Medo de avião eu até entendo, né? Medo de eu tenho medo de rolling coaster, montanha-russa. Medo é medo, não adianta você discutir. Pessoa que tem medo, sei lá, vi um cara também na TV, tinha medo de gato. Mas pavor, não é aquele medo de, sei. Então muitas vezes nós não andamos pela fé por causa de medo. Que tipo de medo? Medo de não dar certo, medo do negócio não sair bem, medo de sair do nosso controle às vezes, medo de nos faltar, medo de quebrar a cara. Já quebrei a cara tantas vezes. Mas a Bíblia fala que o amor perfeito, ele lança fora o medo. Eu me lembro que uma vez eu até preguei e dei um exemplo a respeito do amor, falando do medo de voar, né? Falei que minha mãe não gosta muito de voar, voa, né? Mas não gosta. E até quando eu morava no Brasil era mais fácil, eram voos curtos, mas quando ela vem aqui para os Estados Unidos, são 8 horas de voo. Isso para alguém que não gosta de voar é incômodo. Mas eu falei que o amor dela superava esse medo que ela tinha, e ela vinha mesmo assim. Mas você sabe que esse é um exemplo errado. Eu fiquei pensando hoje, né? Eu penso, porque o perfeito amor não é nosso. Talvez eu pudesse falar, se você ama a obra de Deus, você vai se sacrificar e vai fazer. Você vai superar o seu medo, porque você ama a obra de Deus. Não, o amor perfeito não é nosso. O amor verdadeiro vem de Deus. Então o amor que lança fora o medo é esse. Eu tenho medo de voar. Mas você sabe de uma coisa? Deus me ama tanto, que Ele jamais vai deixar acontecer qualquer coisa aqui. E aí você vai confiante. Entendeu? Então quando você tem a revelação de que você é amado, você não tem mais medo, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. O Deus que te ama, Ele não vai permitir que nada de mal aconteça com você. Eu tenho medo, pastor, de fazer um compromisso na igreja e faltar no meu trabalho e aquilo me fazer falta. O dia que você entendeu o quanto você é tão amado por Deus, fala, não, Deus me ama tanto, que Ele jamais vai deixar faltar qualquer coisa para mim, sabe? Então,
o que nos permite romper em fé, o que nos permite viver esse padrão de vida, é o entendimento do amor de Deus. Sabe, mas não é você lutar contra, não adianta você lutar contra o seu medo. Não adianta você lutar contra as coisas que são da sua natureza. Não, você precisa dar lugar para as coisas que são de Deus. Você precisa experimentar. Por isso, você sabe, meu objetivo aqui não é ficar apontando defeitos. Sabe, eu nem vou ficar desafiando você a fazer as coisas. Eu vou falar do amor de Deus por você. Você veio aqui para ouvir que você é amado de Deus. Deus tem prazer em você. Deus te ama tanto, mas tanto. Sabe que não há nada que precise ser feito. Sabe, você tem que ser aquele filho que tem toda a confiança do mundo. Você sabe, nós somos pais naturais. Às vezes eu sou pego de surpresa, às vezes meu filho pula em cima de mim, eu estou desprevenido, quase que ele escapa. Mas ele tem tanta confiança, a confiança dele é maior do que a segurança que eu posso oferecer. Mas na cabeça dele, nunca vai acontecer algo de mal com ele quando ele estiver perto de mim. Nunca. Eu sou humano, eu sou falho, eu sei que isso é possível. Mas na cabeça dele não existe a possibilidade de acontecer algo de mal com ele enquanto ele estiver comigo. Sabe, mas o amor de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Sabe, o nosso Deus, ele não é pego distraído, não há nada que o surpreenda. Sabe, eu quero dizer que você pode ter essa confiança em Deus. Você pode desfrutar desse amor. Um amor que lança fora o medo. Sabe, começar a experimentar desafios que estão além daquilo que é natural. Sabe, nós entramos no sobrenatural de Deus quando nós experimentamos esse amor, quando nós nos relacionamos com sinceridade, quando nós tiramos a nossa máscara e entramos num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sabe, um relacionamento que não está preocupado com a religião, não está preocupado com absolutamente nada. Você sabe, às vezes nossa preocupação é tanta em fazer as coisas certas, né? Eu me lembro que eu estava uma vez estudando sobre o livro de Apocalipse. E é um livro maravilhoso, irmãos. É cheio de revelações e mais do que isso, ele conta o final da história, né? E é muito bom porque a gente ganha. É maravilhoso esse livro. Mas eu lembro que algumas pessoas começaram a manifestar uma preocupação, porque a respeito da vinda de Jesus, porque ele virá como um ladrão, né, como uma estrela que sai do Oriente para o Ocidente, e a gente deveria vigiar e estar preocupados, né, preparado para o momento. E aí algumas pessoas começaram a indagar, né, o nosso professor, o pastor Aloysio, mas tal coisa e tal coisa, mas ele falou: filho, por que você está preocupado? Não, porque a gente precisa saber a hora que Jesus vai voltar para poder estar atento. Ele falou: olha, você não precisa saber nada disso, você só precisa ter um coração apaixonado, que você vai saber a hora. Sabe, porque a noiva apaixonada, ela não perde a hora, ela só tem olhos para o noivo. Sabe, às vezes a gente quer se encher de teologia, né? As pessoas vêm falar: você é teólogo? Não, eu sou teólogo, tchau, não quero discutir isso com você. Nós temos aqui nos encher de Deus, sabe, ser radiantes, expressar a vida de Deus. Sabe, uma noiva apaixonada, alguém que tem relacionamento, que tem prazer em estar com Ele. É só isso que nos basta para ter a vida certa, né? Não, pastor, o que pode, o que não pode? Meu filho, se encha de Deus. A Bíblia fala que a unção vos ensina todas as coisas. Sabe, você não precisa de ninguém para te ensinar. A unção que está em você, ela te ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele te diz o que você tem que fazer. Sabe, por isso a nossa
vida cristã precisa ser uma busca. A verdadeira transformação é contemplar a Cristo, é enxergar, é compreender, é nos alimentarmos desse amor. Sabe, todas essas coisas, ao serem metabolizadas em nós, ao entrarem em nós, elas vão produzir toda a transformação de caráter, toda mudança de vida, toda cura, toda necessidade, todo suprimento que você necessita, está dentro desse amor, dentro desse cuidado, dentro desse relacionamento com Jesus. Sabe, por isso é isso que nós precisamos a cada dia nos encher de Jesus. Cada palavra que você ouve, cada decisão, cada louvor que você canta, você está contemplando a Cristo, você está se expondo a Ele, você está permitindo que Ele venha entrar em você, e você está se alimentando daquilo que sai da boca de Deus, se alimentando do maná celestial, se alimentando do pão da vida, sabe, até que isso comece a manifestar em você. Sabe, às vezes a gente começa a comer, você vai no médico, ele fala, você está pálido, né? Ele fala assim, você precisa comer mais tal tipo de alimento, né? E você começa a comer aquele alimento, mas demora às vezes para mudar a sua aparência, mas um dia a mudança aparece, ela já existe, ela já está aí dentro de você. Talvez você ainda não veja essa mudança, mas eu quero dizer que essa mudança é a verdadeira mudança. Não é uma maquiagem que você faz simplesmente. Sabe, a maquiagem é muito rápida, né? E às vezes a gente quer resultados rápidos, mas a maquiagem ela é só algo exterior. A mudança que Deus está fazendo em nós, ela é uma mudança de dentro para fora. E a Bíblia fala que ela é de glória em glória, de glória em glória. Eu quero dizer que nessa manhã mais glória foi acrescentada na sua vida. Toda vez que você escuta uma palavra, mais glória é colocado sobre a sua vida. Sabe, se você sair daqui amanhã lá no seu trabalho, você estiver meditando nessas palavras, mais glória será colocada na sua vida. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, quando nós contemplamos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não era essa a palavra que eu tinha preparado, mas é a palavra que Deus tinha para nós. Amém? Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Sabe, eu quero te convidar em oração a você tomar uma decisão nessa manhã, a renunciar toda religião, renunciar toda máscara, todo fingimento, e a você realmente se entregar de uma forma verdadeira ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, ao Santo Espírito. Você sabe, uma das consequências do pecado, quando Adão e Eva pecam, que eles descobriram que estavam nus, e eles foram fazer folhas, foram pegar folhas para poder esconder a sua nudez. Mas eles só se deram conta que estavam nus, porque Deus já havia visto a nudez deles. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando ainda usar folhas para nos esconder de Deus, mas eu quero dizer que Deus, Ele conhece você, Deus sabe quem você é. Sabe, dessa forma, ainda assim Ele te amou, te aceitou, e Ele tem prazer em você. Sabe, por isso eu te convido a abrir mão de toda máscara, de toda religião, de toda vontade de tentar merecer alguma coisa de Deus. Você não precisa disso. Só por ser filho você já é merecedor. Mas que você venha a se libertar de todo pensamento errado, de todo ensinamento errado que o mundo colocou na sua cabeça.
de toda a base errada, relacionando-se com Deus da mesma forma como nós relacionamos com homens. Que você venha abrir mão disso. Mas eu também te faço um convite para você começar a experimentar do amor de Deus. Você permitir ser amado por Ele, permitir que o Senhor venha manifestar na sua vida. Você deixar que o alimento dos céus comece a ser colocado dentro de você. Sabe, muitas vezes nós queremos matar a nossa fome através da nossa realização pessoal. Às vezes a gente quer matar a nossa fome através de coisas que nós achamos que precisamos comprar, amigos que nós precisamos ter, reconhecimento que nós achamos que deveríamos ter. Eu quero te convidar a se alimentar de Deus, como suprimento de toda necessidade sua, todo desejo, toda falta, toda carência, a você se alimentar de Deus, daquilo que sai da boca do Senhor. E eu quero liberar agora sobre a sua vida uma nova história, uma nova criação, um novo tempo. Sabe, não como a figueira que quer aparecer que tem frutos na hora errada. Mas a Bíblia fala que aquele que é justo, aquele que conhece a palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de árvore. E que no tempo certo, ela dá os seus frutos. Sabe, eu te convido a abrir mão até desse desejo de frutos fora da hora. Sabe, não queira ser aquilo que você ainda não é. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que no tempo certo você vai dar frutos. No tempo certo, aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Porque fiel é aquele que prometeu. Porque Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender. Eu libero hoje sobre a sua vida o tempo certo, o tempo de Deus. O tempo certo. O tempo certo. O tempo para todas as coisas. Eu quero dizer que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você sabe, a verdadeira água, a água viva é o próprio Cristo. Sabe, esse é o alimento, esse é o teu suprimento como árvore. Você foi plantado na igreja do Senhor, e aqui é um rio de águas vivas, que alimenta você em todo o tempo. Você não é como uma árvore no meio do deserto, que passa por tempo sem chuva, e falta água, e você resseca. Não, você foi plantado na igreja do Senhor. Você foi enxertado no corpo de Cristo. Sabe, e aqui há um rio, e esse rio não seca, porque ele é um rio de águas vivas. É um rio que te alimenta o tempo inteiro. Não importa o tempo que está lá fora, não importa se o país está em crise, não importa o que está acontecendo, eu quero dizer que onde você foi plantado, existe suprimento, existe água, há um manancial de águas fluindo, e é isso que te alimenta. Mas eu quero dizer também que as suas folhas não caem, porque você se alimenta desse manancial de água. E quero dizer que os frutos virão. Os frutos virão. Os frutos virão. Aquilo para o qual você foi designado. O motivo existencial pelo qual Deus te chamou à vida. Que os frutos vão se manifestar no tempo certo.
Os frutos vão se manifestar na hora que o Senhor determinar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não tarda, mas o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas. Sabe, Deus te trouxe nessa manhã para ouvir o que eu tenho a dizer para você, que os frutos na sua vida, Deus não se esqueceu deles. As promessas que Deus colocou na sua vida, Deus não se esqueceu. Haverá um tempo certo, haverá um tempo de alegria, haverá um tempo, a Bíblia fala que há tempo de plantar e de colher, há tempo de chorar, mas há tempo também de sorrir. Eu quero dizer que haverá um tempo onde você vai experimentar tudo aquilo que você tem se alimentado, todo esse ribeiro onde você tem bebido dessa água viva que te alimenta. Vai chegar um momento em que vai se manifestar e todos poderão ver os frutos que você dará.